Sejam todos muito bem-vindos para mais um 61 ao Quadrado podcast. Boa noite. O podcast onde conversamos sobre Brasília, sobre o que vier na nossa cabeça. Política, música, futebol. Tudo. Tudo Parecia que o aquela YouTube música lá do permitir. da Ivete, né? A partir do momento que o YouTube não permitir... Carnaval, futebol. Hoje estou recebendo aqui meus dois amigos. Você fala Calil. isso como se a gente fosse sempre um convidado que nunca estaria aqui. Tipo, É verdade, né? Aí parece É. que só eu que sou... mas você é o líder, né? Eu sou o líder. Eu que tô liderando essa porra aqui. Eita, o fogo tá ficando ácido. Mas é isso. Hoje estamos aqui com meus amigos para conversar sobre o que vocês quiserem. O que a vocês querem falar vida, aí? o universo e como diria A Douglas vida, a Adams. verdade e o universo. Como diria Douglas Adams. Vocês gostam de livro, velho? Vocês leem muito ou não? Ou não tem mais esse hábito? Cara, leitura pra mim sempre foi uma coisa que eu admirei. Primeiro pra viver tem que ler, né? Já começa por aí já, né? Não, mas assim, Mas é uma coisa que eu nunca consegui tornar um hábito pra mim, sabe? Tipo, Só. é uma coisa que eu admiro, eu acho bonito, eu gosto de ter livro, tanto é que lá em casa eu tenho muitos livros. Mas assim, eu tenho um problema de começar a ler um livro E nunca terminar. e nunca terminar. Você é o pior tipo de leitor que existe. Porque é melhor um cara que nunca começou uma obra, não gastou dinheiro e nunca leu e voltou no Bozo. Porque quem nunca leu. Ou do que um cara que comprou, teve tudo na mão, toda a oportunidade, teve a meritocracia de ter o livro e não leu, velho. Então é nesse clima aí de eu me sentindo um merda que a gente tá iniciando mais um episódio. E aí, Não, Calil, ó, você lê muito? Você então, tem eu muitos vou livros em me casa? colocar no mesmo local do Valada. É claro que ele lê, velho. Ele é a Kalil Lispector. Sua mãe é professora, né? Se você não for leitor, Mas eu- ela vai achar totalmente que a minha você- piada. Eu quero fazer te sentir mais merda do que eu. Não, mas Ele ignorou minha piada da Clarice Lispector pra dar voz ao telespectador. boa. Você é um cara antropocêntrico e não como é que é o nome? Não, A voz Podcast do Alan falando, tá ligado? É porque A gente tem uma direção aqui. tem um podcast cêntrico, que é o cara que só se liga aqui no que tá rolando no podcast, e tem o cara antropocêntrico que se liga no que o telespectador está querendo. Né? Entendi. Que é o- Ele tá quebrando a quarta parede. Mas enfim, sobre leitura, eu sou um cara que deveria ler muito mais, como bibliotecário, como cientista da informação. eu Cara, o deveria cara é ler muito bibliotecário e não lê, velho. Pois é, né? mais. Isso é foda. Enfim, E eu a vou te dar uma hipocrisia. dica. Você, como podcaster... Deveria escutar em vez de assistir. Talvez. É o que eu faço. Mas talvez porque a minha referência de podcast fazendo era o 61, que era só áudio também, né? Que inclusive, que áudio, velho. Edinho, querendo você Não, aqui. meu não. Reis do Meu não, podcast. Reis, perdão, Reis do podcast, Reis, inclusive, gente. Inclusive, Edinho, querendo você aqui. Queremos você aqui. E ele Na tá doido verdade, pra vir a gente também. já tem 50% Cara, dos reis do Olha, podcast aqui, né? eu já sou fã, tipo, de praticamente 90% dos amigos do Neto, só pelo que ele me fala. Edinho, aquele cara do... Tem um nome, Florista, Ah, o Jimmy. seu foda florista. também. Tem um outro que fez uma época com você um canal, falava de futebol, O loirinho. Felipe Merrick, o Lipe. Também, véi, sou fã de todos Achei que era o vocês. Felipe Neto. Então, véi, por favor, cheguem aí, sério. O Felipe Neto não faria um canal de futebol comigo porque ele torce pro Botafogo. Começa por aí já. Já tá errado já. Mas ele é dono de uma loja de um fast food de coxinha, Mas né? Botafogo Aí e eu já- Santos tem queremos muita você coisa aqui. semelhante, não tem? Hã? Botafogo e Santos não tem muita coisa semelhante? Não tem. Cara, os dois são preto e branco. Beleza. Só por aí, Os só dois acabou. estão ali... A gente tá falando de racismo. Os dois são preto e branco semelhantes. Tá errado. Não, os dois estão ali, não fazem muito mal pra ninguém, É? não oferecem muito Não, perigo. velho, o Santos. Conta Tô zoando, eu nem sei de futebol, quantas sou um merda. Libertadores o Flamengo Ah, tem? não, vai, começou, maluco. Mundial? É o quê? Ah, então beleza. Depois a gente conversa, então. Brasileiro? O Flamengo é hepta, né? Porque o 87 é do esporte. Foi roubado. Aí, torta de climão? Não, não, é só um Não, debate galera, de um cara assim, que... uma coisa, a gente nunca falou nossos times, né? Então, Inter. Colorado, Olhou pra câmera, né? uma Check. cerveja, Anota aí. uma cerveja na próxima, tá? Anota aí. Agora- Você não pagou a cerveja da última, É. do último podcast. Vamos lá. Não, eu tô pagando hoje, pô. Da É? semana passada, eu tô pagando hoje. Entendi. Beleza. Relaxa, a gente vai pagar tudo, a gente tá anotando tudo. O nosso querido Neto é Santista, Exatamente. é isso aí, é Neymar Zete. E o Pra nosso caralho. Eu querido torço pro Valada Ibis. é Ibis, Que é o primeiro melhor time, clube do pior prim- do mundo. primeiro Melhor, time do pior Va- clube É o melhor primeiro pior time do time Valada. mundo. Primeiro time do Valada é o Ibis e segundo é o Flamengo, é isso. É. Que é pior que o Ibis. É pior do que torcer pro Ibis. Olha, rapaz, você tá
criando intrigas com os nossos Mas lá telespectadores. nos Donos da Bola o pessoal acha que eu sou anti-Flamengo e tem que ser razão, no caso. A galera acha assim, que eu sou anti-Flamengo e realmente ninguém eu sou, tá eles tão errado. Os certos. caras falam assim, manda o Reginaldo Neto calar a boca, não sei o que, esse anti-flamenguista. Porra. O que é pior? Amigo. O que é pior? Tu falar mal do Flamengo ou falar mal do Gama no Dono da Bola? O Gama da morte, o Flamengo só dá umas mensagens. Dá só uns hate. Né? É porque eu tô no lugar que. Não é lugar de fala, né? Mas tô no lugar do. Não, mas o Gama de Brasília, o Gama. Eu Eu falei sou já. gamense. Eu torço pro futebol de Brasília. É, isso aí, Eu é sou- verdade. Você é isentão do futebol de que Brasil. isentão, eu torço pro Gama, brasiliense, sei, mano. Ah, Chega todo lá, tá tudo mundo certo. e tal. Eu Eu já sou falei, já, gamense, Ira cara. Jovem, adoro vocês. Ira Jovem do Gama, adoro vocês. Eu adoro todas as torcidas porque Brasília... Facção brasiliense, adoro vocês. Torcedor do Gato Preto, Ceilândia. Sobradinho, Chup, adoro todo mundo. Dizem que quem ama todo mundo não ama ninguém, né? É. E dizem que quem ama mora no Gama, né? É. Ainda tem essa... Vai, Gama. Mas, velho, essa parada de time. Por que você é santista, Que amigo? te meteu. Por que você é santista, Netão? Meu pai é santista, minha família de parte de pai é praticamente toda santista, que tem viés em São Paulo e tal. E a minha cidade em Minas, ela faz divisa com São Paulo, onde na minha cidade em Minas ninguém torce pra times de Minas. Todo mundo é São Paulo, Corinthians, Palmeiras ou Santos, Só. por exemplo. Aham. Sacou? Então tem muito disso, mas, velho, esse é o tipo de pergunta que você faz que, tipo, não tem resposta, velho. Assim, tem a resposta óbvia que seu pai te obrigou ou te mostrou esse Não, time. eu tenho uma resposta. Então, pra mim. mas foi mal aí, 1 em 1 milhão. É, Às vezes nem tem obrigado, é porque você outlier. vê, tipo, desde criança o cara só torcendo pra aquilo e tu tá acha tudo bem. automaticamente que você tem que Cara, torcer minha pra aquilo, né? Ó, o Calil é um cara consciente, vai deixar a máscara na mesa pra mandar um fora Bolsonaro. É, E usem aí- máscaras aí. É. Fora Bolsonaro e Vou ele é fã encostar da na Ema. farmácia, Tá não faz zoando. E é verdade. E tá tudo bem. Sobre essa parada de política. Ó, já diz... Eita, porra. É, futebol, galera, vai falar de ser futebol. Sobre o negócio de time. É complexo porque você sabe, por seu pai, às vezes te ensina. Às vezes, não tô generalizando, Calil. Mas é seu pai, sua mãe e tal, não sei o que, bota pra você assistir o jogo Não. lá e tal. Calma. Mas é uma generalização que faz sentido. Eu vou chegar lá, faz vou chegar lá. sentido. Então, assim, e um outro braço que a gente tem, a segunda via, é de, tipo, a criança torcer pro time que tá bem na época. Por exemplo, agora que o Flamengo tá bem falando bem pra caralho. Sim. Mesmo que o pai não é flamenguista, a criança vai na escola, os moleques estão falando do Flamengo. É verdade, tem muito isso. Então tem muito isso. Quando eu era moleque, só que eu tive uma base do Santos em casa muito boa, o pessoal falava muito do Vasco, que tinha o Edmundo, Romário na época e tal, e do Botafogo que tinha acabado de ser que é campeão os 90, brasileiro, roubado do Santos, inclusive. Que é os 90, assim. né? 95 a 2000, vai. Aham. Era tipo assim, 95 falava muito do Botafogo por causa do Túlio Maravilha e tal. Então os meus amigos eram tipo assim, você torce pro Santos, porra, eu torço pro Botafogo, não sei o que e tal. Aí nos anos 98, torço pro Vasco, porra, não sei o que. 99, Palmeiras lá na Libertadores, torço pro Palmeiras. Aí tem as fases, né? Eu tive a base sempre do Santos e tudo bem, mas eu conheço amigos que o pai... Por exemplo, o Edinho, do próprio Reis do podcast. A família dele ou torce pro Goiás ou Vila Nova. Ele é de uma cidade que chama Silvânia, uma cidade pequenininha perto de Anápolis. Então todo mundo torce pro Goiás, ou Anapolina, ou a Goianésia, ou enfim, o Goiânia mesmo, que é um time que hoje em dia é pequeno, mas Vila Nova e tal. A história dele é muito doida. A gente tem um podcast sobre isso, falando das nossas origens. É o primeiro, é o 01. A gente contando por que a gente... Essa pergunta ele fez pra mim e eu fiz pra ele. Ele contou É bom assim, fazer aqui resumidamente, também. que vocês podem escutar na íntegra lá no Rezo Podcast. Ele falou assim, que é mais ou menos o que você falou, do jeito que você foi Inter, que você virou Inter. Os tios deles todos torciam pro Vila Nova ou pro Goiás, não vou lembrar especificamente. E aí levaram, acho que é o Vila Nova, levaram ele pra assistir um jogo Grêmio e Vila. E aí ele foi com o tio dele que torce pro Vila. Ah, é que ele é gremista, né? Torce pro Vila. Aí ele chegou lá, o Grêmio fez 8x1, 6x1 no Vila. Aí é ele virou pro tio loucura, dele e falou, "Tio, mano, eu não vou torcer pro sou Vila Grêmio, Nova. caralho. Vou torcer pro time de Você é pro azul." Grêmio, É. foda-se. E pronto. E foi isso, sacou? Então Sim. não tem ninguém na família dele que é gremista. É. Mas, Neto, você que é um cara que você tem muita opinião, principalmente sobre o futebol, que é o seu trabalho, é a sua paixão, é seus Hobby, tudo. tudo, Mas você também tem muita opinião política e você também tem uma opinião muito forte sobre religião. E aqui no Brasil a gente Na verdade, tem... eu não tenho opinião forte sobre religião porque não existe, mas vamos lá. Então, isso é uma opinião Não, forte, né? na verdade Mas, existe. assim, Na verdade aqui no a Brasil, religião tem existe, essa mas a ideia minha... de que Assim, falando agora sem piada... futebol, política e religião a gente não discute.
porque talvez vai gerar uma perda de amizade, Pau alguma no cu de coisa quem assim. pensa nisso, E velho. seu trabalho é isso, é discutir principalmente futebol. É. Então, o que você acha sobre isso? Você E acha política que... nas horas vagas também, né? Não, política, você é brasileiro, você é daqui de Brasília e todo mundo vai E querer religião falar de também, política assim, com você. saindo da piada que eu falei, né? Tipo, a religião também, porque o Estado é laico, né? Então, você pode ser um bandista, pode ser crente, pode ser o que for, e eu ser ateu. E tá tudo bem, sacou? E é sobre isso que a gente tá falando. É, isso aí. Então, assim, no futebol, tem muita gente que é intolerante, assim como em tudo, em política, em religião, principalmente. Mas você também. acha que, principalmente no lado político, a gente tem que levar tão no viés da paixão quanto a gente leva o futebol, por exemplo? Não, acho que a gente tem que levar na parada do que é verdade e o que é opinião. E a gente falou disso no último Porque podcast. futebol, por exemplo, foda-se, não tem argumentos. Porque Futebol a é gente- simplesmente, porque você é flamenguista? Estatística. Porque eu gosto, Não, fala assim, Meu futebol pai- dentro de campo é estatística, que nem, por exemplo, são duas paradas diferentes. Que a galera fala, tem um treinador que inclusive tá no Santos, Fernando Diniz, que ele é tipo assim, ele prefere a posse de bola do que finalização. Aí às vezes o time perdeu de 1-0, ele deu 25 chutes a gol, teve 85% de posse de bola, mas perdeu de 1-0. Aí ele fala, não, mas nós ganhamos na posse de bola. Mas não ganhou a partida. Mas não ganhou a partida. Futebol é estatística, é bola na rede. Acabou. Agora, sobre torcedor, na minha cabeça de moleque, eu tinha que torcer pro time do meu pai, sacou? Ah, sim. E era isso. E essa Na galera que cabeça do briga Ed- no na cabeça estádio, do- que na cai na cabeça- porrada? Na cabeça do Edinho, não era isso. Não sacou? é isso, Ele falou, "Velho, tô torcendo Outro pro time que tá costume, ganhando." né? Outro Tô costume. torcendo pro time que tá ganhando, que era o Grêmio no caso, que é do mesmo jeito que a gente tá falando do Flamengo. A galera prefere torcer pro Flamengo. Não é o caso do Assim como Balada. na época do Neymar, a galera torceu pro Santos. Santos, porque uma galera torceu pro Por Santos. causa do Neymar. e Tipo, tal. sem nenhum tipo de vínculo familiar ou ou cultural. exatamente. Era só porque tinha o Neymar no Santos. E assim, foi foda. Foi Que uma nem- época tem do a- caralho. Tem a galera falando assim, de tipo, a galera que torcia pro Barcelona, e aí o Neymar foi pro PSG, os brasileiros, e agora só torce pro PSG. Mas, velho, o Barcelona tem brasileiro ainda. Não, mas o Neymar tá no PSG. Entendeu? Sobre essa questão de brigas de torcida e tal, velho, violência é uma merda, sacou? Agora, tem a linha tênue entre ter torcida organizada, porque tem time aí, e inclui o Santos nisso. E o Botafogo também, por exemplo. Que se não tem torcida organizada indo na Paraíba assistir um jogo do Santos, não tem torcida, velho. Porque no Nordeste o cara torce pro Flamengo e pro time de lá, o Sport, vamos supor, lá em Recife. E aí não vai ter torcida pro Santos, sacou? A torcida organizada faz esse papel de garantir o a nome torcida de pro torcida time. organizada é torcida organizada porque os caras se organizam pra torcer pro time. Aham. Independente Daí da lá e forma. fazer- Pra falar com um santista que mora lá na cidade, fala, velho, a gente vai te mandar uma bandeira, tem como você pendurar no estádio pra apoiar o time? Pode ter 3 torcedores, o cara vai levar a bandeira e vai, entendeu? Bota fé. Essa questão de briga é porque, velho, do mesmo jeito que tem briga por política, de porrada e tal, velho, é desavença que é o ser humano cabeça fraca não porque consegue sangue quente também, entender né? que Você você, tá- você é meu adversário, não meu inimigo, sacou? Porque se fosse nesse sentido, eu sairia batendo em todo mundo que é a favor do Bolsonaro, por exemplo. Aham. Porque eu sou contra. Então, tipo assim, é a mesma coisa no futebol. Só que no futebol, que é um hobby, então, às vezes tem gente que que o hobby do cara é brigar e ele torce pro time. Então ele uniu os dois e foi, sacou? E aí, não tô falando que não tem bandido dentro da... Tem, velho, tem, sacou? Tem bandido, tem corrupto, que aceita dinheiro da... eu acho que isso é uma das aceita coisas propina, que tem... Aceita tem- propina do presidente do clube pra falar bem do clube enquanto o clube tá mal. Existe de tudo, Isso é uma sacou? coisa que eu acho que tem em comum entre os três aqui que a gente falou, né? Tem Aham. bandido na política, tem bandido na religião e então, tem bandido no existe futebol. É isso aí. Corrupção em tudo, velho. Ó, esse que eu falei é real, velho. Tem, por exemplo, o Cruzeiro agora tá mal das pernas pra caralho, se pá vai pra Série C. Cruzeiro, O queremos presidente do você Cruzeiro aqui. fala assim pro presidente lá da... Eu acho que é Máfia Azul o nome da... Máfia Azul é a colada, torcida velho. É organizada, colada com a torcida colorada, velho. É. Gosto muito da Máfia Azul. Então, assim, o presidente do clube fala, velho, vocês estão pegando muito no pé dos jogadores. O que vocês querem pra parar? A gente quer passagem e ingresso pros jogos lá, pelo menos tá sem torcedores. O presidente vai lá e paga. O time tá se fudendo e a torcida tá falando bem, a torcida organizada. Então, é um presidente de uma torcida, que é um político, falando com um presidente de um clube, que é um político, fazendo politicagem, tá ligado? É. Fazendo propina, sacou? É. Então, assim, tem, velho. É que você falou, os três estão ligados. Mas se você for abranger pra mais temas, tem na música, panelinha de banda que toca em festival, que só a mesma panelinha estão do mesmo empresário. Sempre. Jogador também, que só joga na seleção porque tem empresário. Tem de tudo, sacou?
Isso aí, infelizmente, tá não vou falar que tá só no DNA do brasileiro, mas tá no DNA do humano. Mas o do brasileiro, o DNA é ativo pra caralho. Porque é cultural, sacou? Virou um viés cultural, velho. Sim. É o jeitinho brasileiro que ficou famoso no mundo inteiro. Até rimou. Caralho. Valada, mas eu queria saber de você. Flamenguista, como é que foi essa história com o Flamengo? Eu perguntei agora pro Neto, o Neto deu uma explicação. Cara, é porque é complicado, porque, tipo assim, eu nunca fui um fanático por futebol. Aham. Sempre gostei de assistir, sempre gostei de jogar, tipo, futsal nas quadras lá Sim, na colégio, 416 né? eu jogava Aham. muito e tudo mais. Mas assim, sempre foi uma questão muito mais de assistir. Eu nunca tive essa paixão, essa questão de tipo, tô assistindo. Que é até uma coisa que incomoda o Neto também, que ele tem esse negócio de tipo, o flamenguista geralmente nem sabe qual a escalação do time, não tem isso, o Neto? Tem pra caralho, tem. Pois é, Mas tipo... depois eu vou trazer outra questão, vai. Porque, tipo assim, pra mim, nunca foi a coisa mais importante. Se eu tiver alguma coisa mais importante pra fazer, eu vou fazer. E, tipo, não vou assistir o jogo do Flamengo, mesmo que esteja passando na Globo, tá ligado? Meu pai tá lá assistindo, ele grita gol. Mas eu acho que o fato de eu gostar do Flamengo é muito mais pelo meu pai também. De tipo, ele tá assistindo, ele quer uma companhia pra assistir Aí e entra tal. na questão costume familiar e tal. Muito mais isso. E eu uso pra zoar também, assim. Quando o time tá bom, eu vou sacanear os caras. lógico, porque, lógico. foda-se, a gente é assim. Mas assim, Mas futebol é mas- isso, pô. Mas É. tem muito torcedor, por exemplo, que nem você já se assumiu assim aqui, de ser o torcedor que vê mais o time quando o time tá ganhando. Não necessariamente, mas sim. Não, É então, muito, mas, é muito pois mais legal você ver o time quando Lógico, tá mas ganhando. por exemplo, eu sou o torcedor que se eu não fosse uma figura pública, eu estaria inserido na torcida organizada assim como eu já estive. Aham. Sacou? Porque... Mas também é porque a gente tá falando do Santos, né? cara? Tô Não, zoando. mas assim. Mas fala assim, de tipo o máximo de vezes que eu consigo ir assistir um jogo, eu dou um jeito de ir. Se não for um ano muito puxado Não. financeiramente, se não for um ano muito. Não. Então, assim, eu sou certeza. um torcedor organizado. Eu sou um integrante de uma torcida organizada que eu não tô no nome lá da torcida Jovem de Santos ou da Sangue Jovem e tal. Você não é praticante. Mas assim, eu já fui. Mas e- ele é e mais eu ando- torcedor que a gente eu dos ando, nossos clubes. eu ando com a galera que é da e tal, eu sei as notícias do meio, sei as merdas que rolam no meio, porque eu sei que quem são conversa com a galera e tal. Mas, com certeza, se eu não trabalhasse com isso e isso não fosse meu trabalho e não me e ser torcedor de uma torcida organizada não me trouxesse tanto problema, não é nem porque a galera sabe pra quem eu torço, e tem foto comigo com a torcida jovem, com o brother da torcida jovem, tipo, foda-se, sacou? O problema é que, tipo assim, imagina eu vou num Santos e Flamengo e Santos, Maracanã, figura pública, vamos supor que o programa passasse no Rio, figura pública, eu indo de torcida jovem do Santos, em minoria, no estádio do Flamengo. Eu ia morrer, tá ligado? Porque ninguém ia me reconhecer, ia me bater, sacou? Então, assim, conta muito. Só essa uma parada. observação, a galera que reclama aqui de Águas que a polícia anda com a sirene muito alta, eles têm razão, é chato. E olha que eu sou surdo, Polícia, né? E olha que eu polícia, sou por favor, surdo. abaixa essa É um sirene surdo aí. falando. É um Olha, surdo falando. É um surdo 50% mais, hein, galera? Mas é engraçado, eu vou falar agora de experiência aqui de surdo. Ele tá no lugar de fala dele. É isso aí. Ó, acho que todo mundo tá vendo aqui, né, que eu tô uso o aparelho auditivo, porque eu não escuto som muito agudo. Uhum. Então, tipo, agora que a sirene tá mais perto, beleza, na mas janela. antes ela tava bem longe. É um helicóptero, que a gente mora no 12º andar e ela tá aqui na janela. E cara, tipo, eu tava escutando, na verdade, um chiadinho. Que, tipo assim, se eu não já soubesse de onde que vem, eu ia estar falando que era, tipo, um problema que tá no aparelho, sacou? Porque eu não tava escutando barulho, eu tava escutando um... É zoado essa parada, assim, tipo... É muito bom ter um aparelho, mas eu acho que eu até já contei pra vocês uma vez que eu tava trabalhando lá num cliente, e aí começou a tocar um alarme de incêndio. Caralho, olha, senta que lá vem. E eu não usava aparelho auditivo ainda na época, então eu não tinha. Eu não escutava som agudo, sacou? Então eu vi toda aquela movimentação da galera, E caraca. você continua trabalhando. E eu aqui, de boa. Aí o nego deve ter pensado, cara, ele tá muito concentrado. Talvez nem Ou ele, tava. tipo assim, ou ele vai salvar todo mundo. Mas, Ou ele tá velho, muito tipo, tranquilo, se não ele fosse já alguém passou chegar por e isso falar, antes. o pessoal tá levantando aqui, vamos. Eu ia ficar, tipo, aqui, no mundo Mas da eles lua. sabiam que você era deaf ou não? Não, nem ele sabia nessa época, né?
Não, nessa época eu já sabia. Já sabia? Eu só não tinha comprado aparelho porque é muito caro. Ah, tá. Mas as Não. pessoas sabiam. Então você sabia, mas você não tinha um aparelho e por isso você ficou meio É, atônito não tinha ali, né? referência, né? Tipo, não teve reação porque não escutou, sim. né? Cara, isso é só um dos exemplos de uma parada que... Assim, a questão da surdez é uma coisa que, por conta do Valada ser meu amigo, eu, tipo, tenho um contato maior. Aham. E eu vejo que muitas vezes é uma coisa muito subjugada, tá ligado? Só. Diferente de algumas outras Deficiência. deficiências. Por exemplo... É visto como uma coisa mais light. assim, É, talvez. Só dela ok. não ser aparente, não ser uma perna faltando, um Exatamente, braço faltando, já exatamente. não é a mesma... É porque todas essas principalmente essas deficiências mais... Físicas, né? Físicas. tipo, menos aparentes. visíveis, sabe? E também Aham. de, tipo, pelo fato de eu escutar, de eu estar conversando aqui com vocês, o cara vai olhar e falar, não é surdo porra nenhuma, no máximo ele tem uma perda Eu tenho uma auditiva, história né? pra contar depois sobre um amigo meu que eu passei por com ele desse jeito, mas vamos lá. Não, e tipo assim, por exemplo, se eu tirar esse aparelho auditivo aqui, a minha audição vai reduzir bastante, eu ainda vou escutar um pouco. Mas isso não quer dizer que eu não seja surdo. Aham. Da mesma forma que tem pessoas nossa que têm direção baixa manda mensagem visão. aqui, ela tá no lugar de fala dela porque ela trabalha com essa galera. Necessidade Melhor é especial. zap, A gente zap. tá falando de deficiente, mas necessidade especial. Necessidades especiais. Na verdade, Desculpa. PNE. desculpa. Eu posso me referir a uma deficiência específica que eu tenho como Mas você é o lugar de fala. Mas, Ok. mas assim, se eu for falar de uma pessoa, eu não posso falar que aquela pessoa é deficiente. É uma pessoa com deficiência, porque deficiente não é uma característica dela. A característica dela é que ela tem uma deficiência. Por isso que você A gente fala tá tendo um debate aqui PCD. que uma tá respondendo o que você tá falando, a outra Caralho, tá... tá maravilhoso. Amiga, obrigado. Assim, claro que Vivendo e aprendendo. É isso aí. todas essas denominações que a galera usa, tipo, pra galera que não quer se aprofundar muito no assunto, é a mesma coisa do homossexual. Tem gente que fala de homossexualismo, homossexualidade, Não existe isso aí. homoafetivo. Né? Homoafetividade. Tipo, Que é isso, o mais- tudo isso, na para as minha pessoas percepção, que mais não correto. querem se É. aprofundar no assunto, para as pessoas que não estão no lugar de fala, pode parecer irrelevante se eu vou falar que ele é homossexual, se eu vou me referir ao termo como homossexualismo. É porque o homossexualidade. lismo, a terminação lismo é que coloca ele como se fosse errado. Sacou? Exato. Você Confusão tem, doença, tipo, né? você tem doenças que terminam com Reumatismo. esse sufixo ismo. Ismo, exatamente. Então, se você fala homossexualismo, ele é visto Da- como uma doença. é, E durante exatamente. muito tempo foi entendido também como uma doença. Não é meu lugar de fala, a gente Psicológica, pode até mas chamar inclusive alguma pessoa mais especialista para falar sobre Sim. isso. Mas assim, nem sobre deficiência também eu posso falar muito, mas assim, eu como uma Pode que pessoa pode. com Por que não? deficiência... Não, mas porque em lance eu não assim, tenho muito ele estudo pode falar como antropológico, uma pessoa social, que tem, sei lá. mas não pode falar como... Sobre todas as pessoas. como uma pessoa técnica da área, né? Eu acho que é isso que ele quer Isso dizer. exige estudo também, porque não dá pra eu ampliar o meu ponto de vista pra... Errou! Uau! Ah, Vai contar essa parte? não, lógico. Não, velho, eu gostei desse erro. Não dá pra eu ampliar meu ponto de vista generalizando pra todas as pessoas. Então, por isso que quando você usa esses termos, você tenta generalizar ao mínimo. Você, por exemplo, você se referir a uma pessoa como uma pessoa com deficiência, você simplesmente está falando que ela é uma pessoa, acima de tudo, é uma pessoa, não é um deficiente. Sim. Mas é uma pessoa que possui algum tipo de deficiência, seja ela ter algum membro amputado, seja ela ter alguma perda sensorial. Aham. Então, assim, é nesse sentido. Mas, assim, eu também não vou ficar encrencando com isso. Se alguém Não, falar, e- o Valada é deficiente. Não, tudo bem. E nem o falando- Valada tem necessidades especiais. São termos que É. você percebe, sabe? Se a pessoa tá falando de forma pejorativa contigo, você sente, você sabe que, não, ele tá me diminuindo, sacou? Sim. Agora, se ela tá falando de uma forma assim... E ela às não vezes tem ela também não tem conhecimento, conhecimento, eu né? não vou julgar e também não vou ficar corrigindo também não, porque, tipo... Mas a é questão de você importante corrigir, eu acho que e tem que partir obrigado da pessoa, mesmo. assim, também. Mas é importante a gente colocar isso em debate, tipo, de poder trocar essa ideia de... não tem um certo ou um errado, mas também, tipo, é um questionamento que existe, né? Não, claro. E isso tem que ser isso debatido. parte de um ponto de conscientização. Exatamente. Mas assim, Exatamente. eu como uma pessoa única, a partir do momento que eu me juntar a uma ONG, alguma organização, e o objetivo dessa organização seja conscientização,
tudo bem. Mas eu, como uma pessoa, não vou ficar corrigindo todo mundo, porque não faz sentido eu sair corrigindo todo mundo, a livre, espontânea vontade. Tipo, uma pessoa falou deficiente ali, eu falo, patrulha da correção, sei lá. Tá falando errado do surdismo. Exato. Você pode fazer campanha, você pode... É uma coisa importante, sim, com certeza, você ter essa parte da conscientização. Mas eu acho que você, sozinho, você não vai nem conseguir conscientizar. Você vai parecer só um chato que não, tá mas enchendo o saco de todo mundo. Como eu falei, é importante a gente ter esse tato, né? E obrigado, Miela, por isso. De tipo, realmente Queremos você aqui. fazer... Ela Queremos já tá você aqui. aqui. Tá. Verdade. Não, mas ela já esteve aqui no episódio 000, que é o episódio Ghost. perdido. É, de o Ghost Ghost. EP. É tipo aqueles episódios do Chaves que estão Esse perdidos Ghost no EP, SBT, algum tá ligado? dia... Ainda talvez. tem, ainda tá no Drive. Tá lá. Tá lá no Drive. Tá lá. Eu tirei. Uma hora ele solta. Não, mas Tá no meu porque- computador, é porque a gente precisava de Vai mais se espaço. fuder, cara. mano, pô. Porra, é histórico, ele. Cara do Neto. Neto do futuro, por favor, dá um close na sua cara. Na hora que ele falou. Véi, ele fez assim, ó. Tu excluiu, Porque filho eu da precisava passar um negócio lá pro Calil, aí eu tirei, mas tá no meu computador, depois eu coloco. Mas o Drive é meio A gente quadrado, cria um não é e-mail, a Calil, gente cria um Matheus, e-mail vai lá. só- Não, pro mas a primeiro gente. Foi coisa da Mirante, velho, enfim. Ué, 61 ao quadrado não é mirante. Não, é 61 mano, ao mas quadrado. foi uma coisa Vocês situacional. erraram. Princípio da entidade, Situacional, uma coisa não se situacional. mistura com outra. Inclusive, mirante, queremos você aqui. Queremos. Já tem Já tem, tipo. Já tem uns quase 40% metade. aqui. Só falta três integrantes. Vamos E ter toda que fazer uma mesa né? Porque maior. a produção também é maravilhosa, a produção que a Mirante tem. verdade. Inclusive. Vamos deixar isso pra falar no episódio especial. Bruno mas... Vamber, queremos você aqui. check. Check. Ah, É, O NB, produção. o que eu ia contar sobre o que eu passei com um amigo meu. Tem um amigo meu que ele era atleta. Conta aí, amigo. Era atleta paralímpico, ele é cadeirante. Não é cadeirante, ele é deficiente, mas ele tem a deficiência A1, que é tipo a primeira deficiência, o primeiro caso que é considerado deficiência. A partir desse é considerado. Que ele andava normal, só com as pernas mais tortas, ele sofreu um acidente de carro e tal, que é o clorofila. Vocês vão saber quem é, porque ele foi aquele... Sabe quando teve a tocha olímpica aqui? E um cadeirante caiu e saiu andando? Lembra desse vídeo? Acho que sei. É ele. Virou meme, né? Então, é ele, Uhum. é ele. Porque ele Ele se incomoda de ter virado meme? Ou... Ele foi até na Fátima Bernardes, acho que não, né? Talvez tenha sido bom. Mas assim, ele foi legal, porque foi pra conscientizar sobre essa parada. Ele... Não, aqui não tem problema, igual o Flow. Sobre o clorofila Neto Futuro, volta aqui. Ele sofreu um acidente de carro e tal, aí teve a deficiência, a mais branda que tem de todas das pernas. Então, assim, ele pode jogar basquete de cadeira de roda, ele pode participar de corrida não de amputados, mas a corrida tipo de pessoas com deficiência na perna e tal, ele pode fazer. Aí ele joga basquete de cadeira de roda, né? E ele foi seleção um tempo, jogou na Pô, ia ser Alemanha massa e trazer tal. um cara desse aqui, velho. Só que ele mora em Anápolis agora. Mas assim, dá pra Anápolis fazer, aqui dá do pra fazer do lado, lado, mano. é verdade. Ah. Aí é o João Paulo. João Paulo Nascimento. A Clorofila é o apelido de brother, que ele teve banda Queremos você também. aqui, João Paulo. Teve banda, tocava também e tal. Mas é o João Paulo. E aí ele teve esse problema e tal, não sei o que. Aí beleza. Aí teve a Copa do Mundo aqui em 2014. E aí ele falou, pô, eu vou no jogo Portugal e Gana. Meu pai que ia comigo no jogo, que é o meu acompanhante, que quando você é deficiente, você compra um ingresso em qualquer evento da FIFA, Olimpíadas e tal, você tem direito a um acompanhante, né? Uhum. E aí, porque você é deficiente. E, tipo assim, às vezes é cadeirante, às vezes é, enfim, deficiente que pessoas com necessidades especiais. Desculpa, gente. Pessoas com deficiência. E aí, ele falou, meu pai não pode me levar, vamos comigo, vai dirigindo e tal, não sei o quê. A gente foi. E aí, só que ele anda, só que a perna é meio torta, assim, um pouquinho mais manco e tal. A gente chegou na fila de necessidades especiais pra entrar pro lugar certo lá das necessidades especiais. E a menina não queria deixar ele entrar nem a pau. Ele teve que subir a calça e mostrar a deformação, sabe, na perna. E aí pra mulher falar, me desculpa, é porque não dá pra ver. Isso que é uma parada pesada. E outra porque... coisa, Aí é preconceito que- ele sofre, aí é que o entra- preconceito que ele Depois sofre, vamos falar sobre isso. o preconceito que ele sofre é no esporte dele. Quando ele foi jogar, ele jogou no time Trier na Alemanha. E aí, que foi a época que ele foi pra seleção paralímpica e tal, né? Jogou Pan-Americano e tudo mais. Lá ele sofria preconceito porque no time dele lá em Trier, na Alemanha,
não tinha ninguém que não era ou amputado ou paraplégico e tal, né? Ele era o único que, tipo assim, acabava o treino, tirava o cinto de segurança, quem tem movimento do quadril, usa o cinto de segurança pra ficar justo, né? Pra só mexer os braços. Ele tirava o cinto de segurança e botava a cadeira dele no carro e ia pra casa. E aí entra a parada do ego, enfim, não sei. Os caras ficavam indignados porque falavam, velho, você não é deficiente, você não pode jogar. Ele, velho, eu tenho a deficiência A1. Que é tipo assim, me deixa jogar, sacou? Eu não consigo andar jogando basquete normal, eu era jogador de basquete regular. Eu só consigo jogar aqui e eu posso, pelo Comitê Olímpico eu posso. E a galera tinha falado, velho, ele fala, velho, eu tenho a minha vantagem fora do jogo, beleza, eu consigo andar, consigo... Mas no jogo Eu não ele é consigo igual, correr, todo mas eu mundo. consigo andar e tal, não sei o quê. Mas no jogo eu sou igual ou pior que vocês. Porque mesmo eu tô com o cinto apertado aqui, eu sinto as minhas pernas Ele sendo tem um apertadas, impulso né? de... Eles não, eles tetraplégico amputado, é tipo, eles, assim... Não que isso seja exatamente. uma... Mas você leu o meu pensamento, Sim. fala isso. Mas fala assim, é porque tipo, ele rebatia o preconceito falando, velho, pra mim ainda é pior, porque Sim. eu tenho movimento, eu fico todo travado, então meu corpo tá acostumado a ter o movimento, a força das pernas, ou eu sinto a dor da parada amarrando aqui na coxa e tal, mas vocês... vocês não têm a sensibilidade, então pra vocês é só a mão e tal, não sei o quê. Pra vocês é até mais fácil, sacou? Sim. Entre aspas, né? Cara, Dentro eu do acho jogo, dentro que- do jogo, não na vida, né? Então, cara, eu acho muito relativo essa questão de, tipo, você amenizar um pouco a deficiência, porque tem muita gente também que gosta de fazer isso, sabe? Tipo... Diminuir, né? Não, tipo assim, falar, não, ele é deficiente, mas ele não é tão deficiente assim, ele Tem níveis de deficiência, né? sabe? Cara, não, a partir do momento que a pessoa tem alguma coisa que, de Não. certa forma, diminui ela perante o restante da sociedade, por exemplo, eu, antes de saber que tinha deficiência auditiva, eu me sentia muito excluído na sala de aula, por exemplo. Porque Nossa, assim... acontece muito com quem também. E você quem, sabe, quem tipo- não usa óculos e usa óculos e descobre que tem que usar Exatamente. óculos. Só que assim, numa Exatamente. escala menor. Só essa parada que você falou da classificação de, tipo, eu sou menos deficiente que você, lá, essa parada. Porque quando eu falei do esporte olímpico, mas lá tem que ter, sacou? Porque você tá falando de uma parada exata. Não, ali, tipo, com certeza. bem mais é exato, diferente, só pra bem mais contextualizar, exato. galera. Sim, sim. Depois a gente pode até Perfeito, entrar num amigo, assunto que você que é mais dos esportes, assim, eu queria saber. É um tema muito polêmico. Mas termina o negócio Ah, diminuição nossa, do- já É, sei. polêmico. Ah, é? Mas assim, Calma. só a gente vai chegar concluindo lá. aqui pra não ficar em aberto, não tem como você julgar, tipo, ele é 100% deficiente auditivo. Então, ele tem mais deficiência do que outra pessoa. Que tem 20% a menos. É. Né? Saquei. Sabe, tipo, claro, tem certas coisas que você tem que usar o bom senso. É a mesma coisa de, tipo, você é idoso, você tá numa fila de idoso e chega uma pessoa que é muito mais idosa que você. Cara, tu de tem 70 61 e o outro tem cara, 92, pô. O que é o bom senso? É tipo, cara, essa pessoa precisa mais do que eu. Então, assim como, tipo, eu nem sei se eu tenho direito, mas eu nunca fiz questão de ir atrás, que é a questão da vaga preferencial. Aham. Porque pra mim não faz diferença, não tem problema. É que nem rola também Físico de locomoção, rola também o auxílio BPN, sei lá. mas esse é relacionado à renda, não que eu seja o cara mais rico do mundo. Não, mas assim, tipo assim, tem gente que não procura porque acha que a deficiência que tem não... não. O cara precisa, entra no não, critério de renda, mas acha que... As pessoas falam, esse cara não merece esse... Não, de É forma BPO, alguma. Eu acho que se a BPO, pessoa né? tem Benefício... BPO. BPC, eu acho, se eu não me BPC? engano. BPC. É BPC. BPC? É BPC. BPO é financeiro, né? Dos caras da sua Mas contabilidade. assim, de qualquer forma, eu acho que a pessoa, se ela tem direito a alguma coisa pela condição dela, ela tem que ir atrás, é uma obrigação dela também. Porque é difícil, a pessoa ela sofre várias coisas, assim, que às vezes ela nem percebe que tá sofrendo, que é o caso Aham. que eu tava falando da escola, sabe? De tipo, tá com essas coisas, assim, me prejudicando no meu rendimento na faculdade e não saber o que é, por que é, de onde que tá vindo. E o Valada, ele tinha uma parada. A gente sempre colou junto, a gente sempre colou com a mesma galera e tal. E ele tinha uma parada. Eu sei que isso não tem muita relação com a. Tem um pouco, mas não é uma questão de convivência em sociedade, assim, que atrapalha ele profissionalmente, né? Mas ele sempre colocava o som muito mais alto do que qualquer pessoa que ia colocar som, tá ligado?
E a gente nunca se ligou nisso. Tipo, os detalhes, né? Detalhe, velho, tipo, ele colocava muito alto, porra, balada, velho, abaixa aí, não sei o quê. Mas nem eu me ligava, sacou? nem Tanto é que ele. depois que eu fui perceber, Aí- eu falei, velho, o nego enche meu saco porque eu coloco uma música alta, mas na verdade eu que tô enchendo o saco deles com uma música muito alta. Não, mas no final das contas, é tipo que você tinha uma perda. E a gente não sabia. Talvez se a gente soubesse, a gente entenderia um pouco melhor. Mas isso vai entrar na questão que nem da depressão também, tipo... Exato. Você não consegue adivinhar que a pessoa tá É. dando sinais ali da Exato. depressão. Tem É. muitas pessoas que sofrem de depressão Essa parada do... calado Nem vê, e não nem vê, fala, nem depois vê. de repente... Essa parada De repente do... o cara suicida e aí a galera, caraca, como é que a É. gente nunca ajudou? Eu não sei e se vocês tal, já viram a sabe? última foto do Chester. Sim, com a família. Mano, com os o cara filhos e tava tal. rindo, mano. O cara tava bem, tá ligado? É. Mas, velho, a depressão não é assim, não é essa parada, tipo, eu não sei, eu nunca tive. E, assim, a gente abre o espaço aqui pras pessoas que quiserem falar sobre isso. Mas, tipo assim, eu percebo que ele tava, assim, visualmente bem, mas emocionalmente e mentalmente Às vezes mal. os sinais são bem sutis, É, e você mas- pega a primeira letra que ele escreveu que fez sucesso lá atrás, Numb. É. Sacou? Não, Que é eu uma acho música... que- Crawling eu acho Hoje que- também em, dia, é foda. hoje em dia tem todo o conteúdo. O Meteoro inteiro se O passa. Meteor né? inteiro. Eu acho que a pessoa também tem que ter um pouco de proatividade de... Claro, não dá pra cobrar É isso da muito pessoa, não difícil, dá pra é muito cobrar, difícil. claro. Mas assim, eu acho que se você tem consciência de que você tem um problema, você precisa levantar a mão e pedir ajuda, sabe? Dependendo do que for, procurar um médico, procurar um psicólogo, procurar um... Mas alguém então, que possa mas, te ajudar, por exemplo, eu sabe? conheço, assim, pessoas que... Não só na questão da depressão. Não, no geral, falando no questão, geral. velho, É porque eu tem tô gente com que problema não... auditivo, Tem gente, ó, tem eu dois, não tô tem conseguindo duas... Aí escutar você tá muito abrindo, bem. tipo, duas vias, por exemplo. Falando no geral, não só depressão, mas de deficiência e tudo mais. É a pessoa que não sabe que a deficiência dela é tão grave, ou que ela tem direito a alguma parada, ou que ela precisa de ajuda e tal. E tem pessoa que tem vergonha de ir pra não ser, tipo... Porque durante muito tempo, deficiência, depressão, essas paradas, você era fraco, você era inferior. Sim. Então tem gente que tem essa cabeça ainda de, tipo assim... Pô, se eu for fraco o bastante pra não escutar direito, meu pai vai me deserdar, sacou? E isso é uma E é daí mudança. que vem também a vontade da galera de Ou você minimizar escuta o as seu... coisas. Por exemplo, é a mesma coisa com LGBTQ+. Tipo assim, você escutou o seu pai fazendo piada homofóbica a vida inteira. Com que coragem você vai chegar e falar pra ele que você é gay? Entendeu? Você entendeu? Não gera abertura, né? Exatamente. Você não se sente à vontade. Entendeu? É desse Mas disso que eu tô olha, falando. a gente hoje vive, eu percebo isso, tá? Principalmente em questões de LGBTQIA+, mas tipo, que é o que? A gente tem uma abertura muito maior. Tipo, Mas assim, é porque se vocês forem brigaram por essa muito abertura. pra caralho. Não seria uma sim, coisa pra natural, caralho. as pessoas simplesmente... Mesma coisa com questão racial, com... Exato. isso. É aquela Por isso parada que é do tem que ter a importante. briga, tem que ter um sofrimento Pra gente poder, ter E o um principal, aprendizado. e o isso aí, principal é que eu isso aí, digo pra todo mundo, E é por é isso. muito importante a gente conversar sobre o óbvio. Isso, velho. O óbvio Pode ser que precisa seja ser óbvio. dito. Muitas vezes a gente, sei lá, às vezes na minha relação com meu pai, sabe? De tipo, algumas coisas que são óbvias, a gente simplesmente aceitou que é óbvio e seguiu a vida. É isso aí, sacou? vai embora, segue o baile. Mas assim, às vezes as pessoas precisam conversar sobre isso pra ter uma clareza, pra ter uma, sabe, uma sintonia de falar, tamo todo mundo alinhado aqui e tá de boa. Às vezes as pessoas simplesmente estamos falando que, cara, eu suponho que o Kalil saiba que ele não pode ficar batendo na mesa enquanto a gente tá gravando o podcast. E Eu já não vou deixar aconteceu, de hein, falar, galera? Kalil, tá batendo na mesa só porque eu acho que ele tem que saber isso, porque ele tá gravando um podcast. Então, tipo, o óbvio precisa ser dito. E isso eu acho que se E outra, implica tem em outra todas as coisa situações, que em todas as situações isso se aplica mesmo, como o Valada falou, que é a forma. Né? Eu já discuti algumas vezes com o Neto, algumas vezes com o Valada É também, o jeito que você fala. sobre a forma, Não é a como ação que você você quer do aborda. outro. porque você tem uma opinião, às vezes você tá certo, mano. Às vezes você tá certo. Mas aí pela forma que você faz, você fica errado. Uhum. Sacou? É aquela parada dos meios não justificam o fim, Sim. sacou? Mas ó, só voltando ali um pouco quando a gente tava falando no esporte, que a gente conversou sobre uma coisa polêmica. Peraí, deixa eu até abrir uma cerveja aqui. Não, e até hoje, Mano, eu não consigo isso ter uma aí- opinião formada eu já sobre briguei- isso. Mano, eu porque já é uma briguei coisa com muito- amigos meus, mano. É muito complicado, sabe?
é a questão das pessoas transexuais Eu achei que no era isso. esporte. Porque, cara, geralmente o argumento que a galera que é contra usa é um argumento que faz muito sentido, se você for parar pra pensar só nisso. Sobre o físico, blá blá blá, Isso, questão exatamente. genética. e tal. E sobre também a forma como a pessoa sempre treinou. Aí ela faz a transição hormonal. Eu esqueci o nome dessa personagem, inclusive. Tem uma mina no vôlei lá. Aham. Stephanie. sei lá. Acho que é alguma coisa do tipo. Alguma coisa assim. É. Mas assim, Mas assim, conforme a sociedade foi o evoluindo questionamento é e isso esse. fosse se tornando uma coisa mais comum, eu acho que isso vai se tornar mais ainda debatível. E outra coisa também que... É aquela parada do erro que tem que... É. Tem que ter um paciente zero pra mano, tudo acontecer. teve que acontecer essa mina que se enxerga de uma determinada Sim. forma. Eu acho que, ó, Pra gente poder debater gente pode sobre até, isso. galera, A gente que eu digo deixar sociedade e anotado. sociedade esportiva também. A gente pode até deixar anotado pra talvez chamar, se a gente conseguir, alguém que está nessa situação, Trans, velho. que tem contato com essa Esportiva situação ou pra poder falar mais. Porque que eu acho saiba. que ninguém tem um... O Neto, talvez por conviver mais com o esporte, ele possa falar alguma coisa, mas acho Você que quer um seria exemplo muito que foi útil. aceito depois de muito tempo? Tem algumas, no Brasil não, mas fora, mas tem algumas críticas de moda feminina, que são críticos, né? Que se nasceram no corpo errado, enfim, as terminações que todos nós já sabemos, né? E depois que fizeram a transição do visual feminino pro masculino, continuaram sendo críticos de moda feminina. Aham. E durante um tempo, no começo dos anos 2000, ninguém não aceitava. Sim. Mas hoje a gente tem mais, sei lá, 5, 6, 7, 8 já, sacou? Porque teve um paciente zero que nos anos 90 se fudeu pra caralho. Pra luta, Pra a luta gerar- que você fala, a luta. Pra gerar a discussão. E hoje em dia na moda não, sacou? Ou na moda não. Você é crítico de moda feminina. Às vezes não é nem uma pessoa trans. É só um cara que quer falar de moda feminina e tá tudo bem, sacou? E isso a gente tá falando assim. É que nem o lance de mulher não pode falar de futebol, sacou? Velho, como Por que assim, não? velho? Hoje em dia a gente tem ótimas comentaristas. A gente Locutoras, tem inclusive. Locutoras, como que é o nome daquela... Eu não vou lembrar, não me bota em saia Eu justa, sigo não. ela no Instagram, ela é foda. Então, não me bota em saia justa, não. Não, mas ela é Porque uma se mina pá, ela foda. me segue no Instagram. É. Eu acho que sim, eu não vou lembrar. Sim. Putz. Ela é uma mina muito foda. A gente tem na própria internet também, no Desimpedidos, É a Lê Xavier. a Lorena, A Lê Xavier. maravilhosa. E tem a morena que eu esqueci o nome agora. Que entrou tem pouco Tem tempo. Mas, Uma assim, também que ela é maravilhoso. fala no- Eu acho maravilhoso você ver mulher no mano, Pra você esporte. ter ideia, pra você ter mulher ideia, tem que estar em todo lugar, repórter velho. feminina no futebol, principalmente, que é mais machista, né? Veio dos anos 90 pra cá, daí com a Milene, que hoje em dia tá. Milena, que hoje em dia tá na Record, que era da Globo, depois foi pessoa do Globo Esporte e tal. A Glenda Kozlovski, que também agora tá na Band e tal. Elas são irmãs? Não. Por quê? Não, tem duas que são. Essa Kozlovski, Olha só. a Glenda e a... Eu não conheço, só a irmã dela, então não. Mas não conheço. Então Aí, corta, por favor. Não, mas eu não conheço, mas não tem problema. Obrigado, mulher. Assim, a Glenda, inclusive, ela foi campeã mundial de bodyboarder. Ela era, tipo, surfista daquelas pranchas de peito aqui e tal. E depois virou jornalista e tudo mais. Mas eu falo assim, falando do futebol. Dos anos 90 pra cá, teve a Milena lá, da Globo, que sofreu pra caralho sendo comentário de futebol. Hoje em dia você tem vários. Repórter de campo e repórter de futebol. Pô, a gente tem a Sim, Stephanie algumas. Alves, que era aqui do DFTV, do Globo Esporte, agora tá na Band. Tá lá em São Paulo, cobrindo, tipo assim, futebol nacional. Ela cobria futebol local, esporte local. Tá lá na Band, a Stephanie, inclusive, queremos você aqui. Ela fala pra caramba. E ela direto participa lá dos Donos da Bola. Caralho, Renata, amigo, daquela- Renata Silveira. A Renata Silveira é foda, ela é foda. É Ela a foda. narradora. E ela começou, sabe, tá ligado aquela parada do salvo engano, tá? Posso estar tirando no meu cu isso aí. Mas ela... Adorada pela torcida botafoguense. Então, ela era a bandeirinha, né? Ela era uma boa bandeirinha, mas ela foi... Não, a Renata Silveira que eu tô Não. falando é a narradora. Falando da Ana Paula, desculpa. Da Ana A Renata Paula. Silveira... É outro ponto que eu quero chegar. Ah. A Renata Silveira, ela é daquela geração que quando o esporte interativo fez um concurso
pra uma mina narrar a final da Champions League. Nossa, mano. Você lembra disso? Mano. Ela, você Não, ela, eu não ela lembro, participou. eu não lembro disso, mas a problemática disso aí, de um concurso pra uma mina A poder... final da Champions League mano, que é vai a que tomar no transmite cu. no Brasil, tá ligado? Que é o GTNT, né? Então, assim, ela faz parte dessa geração. Eu não lembro se ela participou da competição, se ela ganhou, se ela... Eu lembro que ela tava ali no mesmo, mais ou menos no meio. E sobre Mas a é Ana importante, Paula, a isso é Ana Paula, a importante. bandeirinha. Pra mim, eu acho que foi um dos maiores símbolos de machismo no futebol. Porque ela foi uma das primeiras bandeirinhas ou árbitras mulheres no dentro de campo, né? Uhum. E no futebol masculino, Série A, Campeonato Estadual e tal. Brasileiro, né? E aí, isso vendo entrevistas dela, ela hoje em dia é comentarista e tal, na Sport TV. Mas ela era xingada por todo mundo, lógico. Porque quando ela errava, ela acertava 150 impedimentos. Ela errava um. Mano, os Mulher é no foda, futebol. porque, Os comentários tipo assim, eram os os cara mesmos. cresciam Não, é pra cima foda, dela, porque a velho. gente vive xingando o juiz, a gente vive xingando árbitro, vive xingando Que bandeirinha, erraram também. que erram, mas a gente não fala, errou porque é homem. Agora, se for uma mina que errou porque é mulher. Exatamente. E aí, assim, Bizarro. ainda ela quebrou o padrão que enquanto ela era bandeirinha, ela saiu na Playboy porque ela quis, não porque era... E aí depois, aí ela fala, o contraste foi bizarro, porque depois que eu saí na Playboy, a torcida começou a gostar de mim, os homens começaram a gostar de mim. Machista E ela pra fala, caralho. né? então ela fala, isso foi a prova Ah, do machismo, velho. Então eu não sou o único esquerdomacho dessa bancada. Não, mas não. Não, tu é no brincando. nível exacerbado, amigo. Caralho, Mas é sobre realmente, isso e tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa sororidade tem que ter aqui no podcast. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, rola pra caralho o esporte, mas a Stephanie Adams é uma que a gente vai acho que provavelmente via Skype, mas a gente vai conseguir falar com ela e ela pode Tomara. falar muito bem disso, porque ela é uma mina, foi uma mina que apresentou um Globo Esporte em Brasília, que não tem muito de esporte, né, infelizmente. E hoje ela tá sendo uma das repórteres principais da Não, eu sou fã Bandeirantes, dela, eu sigo ela ligado? no Instagram, É. até que eu te mandei lá aquela vez. Mas ela te segue? Hã? Ela te segue? É claro que não, né, pô? Ela já Ah, te postou? mas será que um dia ela vai... ela segue o Neto. Queremos ela você aqui, segue você o é maravilhosa. Neto. Ela repostou o Neto. Não, mas ela é gente boa, a gente troca uma ideia. Ela te segue direto. só por política, porque vocês são da mesma empresa. Não, então, da época que ela era do GE já, a gente já trocava uma ideia, tipo, sobre programa, sobre os futebol e tal, da vida. Não, é massa, é massa. E ela é casada com o Derek, né? Namora o Derek, que era o jogador de basquete do Flamengo e tudo mais. Achei que era o Que vocalista jogou aqui em do Brasília, do Sepultura. E aí, a gente já conhecia o Derek também e tal, então tem um contexto, sacou? E ela é ex-namorada do marido de uma amiga minha que ela trocou ele pelo Derek e ele trocou ela E pela é o amiga. Exposed. Mas isso tá tudo bem, que eles são amigos hoje em dia. Então tá é sobre tudo- isso. É sobre isso. Então tá tudo bem, Mas todo na mundo época já foi sabe. bafafá. Todo mundo já sabe, Então, galera. assim, e ela é um exemplo bom disso, porque mesmo hoje, 2021, quando ela trocou a Globo pela Band, ela sofreu machismo, porque ela saiu daqui onde ela controlava um ambiente que era, tipo, menor, e foi pra Band nacional. E, tipo assim, ela saiu da Globo regional, que é grande já pra caralho, mas foi pra Band nacional, que é o canal do esporte. Não é fazendo propaganda, mas é o canal aberto que passa mais esporte do mundo. Mas já fazendo propaganda. E aí... Vai, Band. Mas eu acho que em programa de futebol, Eu sou assim, a bandista. Band... Não só pelos donos da bola querendo Não, não puxar é o programa de saco. futebol, não. Até porque não tem como competir com a Renata Fã, né? Não, mas... É. Inclusive, Exatamente. queremos você aqui, Renata Fã. E a Paloma Totti também. Ela é troço pro Inter, né? E o Neto também, pra xingar um pouquinho. Não, o Neto é bom. Colocar o Neto é Neto contra o Neto aqui. Eita, Neto versus Neto vai ser um negócio Eu de foda. Covid eu vi. Como é que infelizmente. funciona? Vocês se consideram concorrente do Neto por vocês estarem dividindo o mesmo horário na mesma emissora? Não, porque a gente Brothers. é local, né, velho? É. E ele é nacional. Não, então, mas assim... Mas a pessoa que não quer ver a gente é só trocar pro 4.1. A gente é o 4.0. Entendeu? Mas, por exemplo, já me fizeram essa pergunta já. Mas, Mas é uma inclusive, quem me curiosidade fez que essa veio. pergunta foi o Pedrão lá de Minas Gerais. Ele me fez essa pergunta. E assim, porque lá eles sofrem uma parada. Porque lá em Minas eles têm dois programas, que é o Donos da Bola BH, que pega Minas inteiro, né? MG, né? E tem o Donos da Bola Interior, porque tipo, tem cidades do Triângulo, tipo Uberaba, Uberlândia e tal, que tem um Sim. futebol ali e tal.
e só pega naquela região. Então imagina, a pessoa que mora em Uberlândia, ela tem 3 opções pra assistir. Ela tem o Donos da Bola 4.1, Nacional, 4.0. o BH e o Região. Sabe? Falando nisso, ó, Uberaba, queremos você aqui também. Minha família é também Todo de lá, Uberaba. minha família de Uberaba. A minha também, pô. Sério? Sério. Eu morei até os 7 anos de idade. Nossa, revelações no podcast. Morei até os 7 minha anos é de João idade. Pinheiro. Estudei no Miguel Eu também é Laterza de lá. Minas. Estudei no, Minha e família morava por na... parte de mãe é full Uberaba. A minha é de parte de pô. pai. Adoro aquela E eu, cidade. eu morei lá um tempo, estudei no Escola Estadual Miguel Laterza, frequentava muito o Hospital Escola, porque eu ralava meu joelho em tudo que é lugar, lá brincando na rua, porque eu morava na Teixeira de Freitas, que é a única rua de paralelepípedo de Uberaba até hoje. Tá uma ladeira. Não é? Então, eu morava na Teixeira de Freitas. O Uberaba tem umas ladeironas bizarras. Não, Minas, qualquer lugar de Minas que tem. Na verdade, qualquer lugar fora de Brasília e do Goiás. E Tocantins, que era Goiás, virou Tocantins. Aqui em Brasília a gente só tem ladeira nas tesourinhas que é pra poder alagar, né? Porque é feita pelo homem, né? Se Agora, fosse se- natural... Por tava exemplo, a certo. Mirella tem uma parente em Juiz de Fora, a gente vai muito pra lá. Juiz de Fora é feita dos morros. Se um carioca vai em Juiz de Fora, ele acha que é tudo favela, velho. Porque é tudo no morro. É tudo lá no morro, velho. Não tem nada no chão, tá ligado? É tudo no morro, velho. Saudades Matutina, também cheio de morros. Ah, Matutina. Matutina. Meu avô é de Matutina, velho. É? Caralho, velho. Que porra é essa, velho? É, Meu Matutina. avô, meu Reginaldo pai, é de Matutina. É de Matutina? Matutina, Minas Gerais. Sério? É. Eu tô. Porra, esse Netão aqui é episódio tá conterrâneo foda, de todo caralho, mundo, velho. pô. É, mano, Minas Se passa, é são que meus comanda. primos, né? Se passa, são meus Minas primos. comanda, mano. Cara, no Uberaba, Matutina, e eu sou de Frutal, que é perto de Uberaba, tipo, minha família, meu pai toda é de Uberaba, minha mãe toda é de Frutal, e tirando meu avô na família do meu pai, que é de Matutina, o resto é de Uberaba, e a família do meu avô, que é os bisavôs, tio do meu pai, é tudo de Matutina. Caralho, velho, a gente é tudo primo de terceiro grau. Netão, eu queria deixar marcado aqui com você um dia que a gente conseguir conciliar nossas férias pra gente ir lá pro Uberaba assistir Vamos um fazer o jogo. triângulo, Boia, Matutina, boia. Frutal e Uberaba. Não, velho. mas a gente tem que assistir um jogo lá no Uberabão. Bora, Uberaba Futebol Clube, que hoje em dia, infelizmente, não tá nem na 4ª divisão, mas joga o estadual. Mas deve ter algum jogo Mas, lá no mano, Uberabão. Estadual, joga estadual, tem que ir no vamos começo de do ano. carro, vamos de carro. Ó, daqui em Uberaba dá 5 horas, daqui em Matutina dá 4 horas e pouco, e daqui em Frutal dá 7 horas. Aí a gente ainda faz o 61 Matutina dá ao umas quadrado na estrada. É porque é pro outro lado, é verdade. 61 na estrada. É melhor o 61 do que o 69. Tudo é entre a conteúdo. gente, imagina. Porra, né? 69 na estrada. Imagina se a gente morasse, Eita, tipo, porra. em Anápolis, acho que é 64. Tem alguma cidade do Oeste que é 69, velho. Que morte horrível. Que morte, Imagina a gente tendo um morte podcast. horrenda. 69 podcast. Ainda bem que Brasília é ia 61, achar que é né? putaria até. Ainda bem que Brasília é 61. E ainda bem que Uberaba e Frutal é 34. 34. É. Os A gente dog- tem uma os dog maratonista- já estão doidos Não, é aqui. só a corona, ela corre pra cima e pra baixo. Vocês já sabem que é a corona, a gente não tá falando da Vocês viram os 2 últimos episódios, Quem vocês seguiram eles no escutou o Instagram. último podcast? Então Você é não a sabe hora. que é a corona? Essa é a hora de passar o Instagram aqui, ó. Inclusive, Neto do Futuro. Neto do futuro. Neto do futuro viu meme. Uma persona. Mas aí, galera. Acho que a gente já conversou bastante hoje. A gente tem que fazer um episódio só sobre nossas cidades natais, velho. A nossa cidade natal a gente já tá fazendo, né? Eu e Calil aqui. Ah, é verdade. Da família. É porque eu não sou daqui, né? Na verdade. É, Brasília. Mas, assim, com certeza, a eu gente acho pode que, falar assim, das origens. Inclusive, Né? não sei se dá pra ver, mas eu tenho aqui um MG-DF. DF, MG. De idade, velho. É isso aí. Até porque Velho, Brasília é mora muito mais isso, tempo né? aqui do que na minha Brasília é cidade. tipo... A maioria das pessoas que eu conheço aqui em Brasília... Eu, praticamente, eu sou mais novo que você. É Né? verdade. Só que você nasceu e eu não. É. Mas Só a isso. maioria das pessoas que eu conheço aqui de Brasília, elas não têm os pais brasilienses. Eu acho que tá começando agora a ter uma geração de pais A mãe da brasileiros. Mirella é brasileira, é de Brasília. Não, sim. Mas Não, a assim, mãe da Mirella é carioca, é verdade, cara. Ela fez a mesma coisa que a Mirella. Corta isso aí, Neto Futuro. mas Alguma câmera pega a maioria cara das da Miela. pessoas- A maioria das pessoas tem essa junção cultural, né? Tipo, o pai é nordestino, a mãe é gaúcha, é mineiro com carioca. É sempre essa junção Só e que eu acho maravilhoso. E falando assim, eu acho que vale a pena a gente depois fazer um podcast sobre as nossas famílias mineiras aí e tal. Sim, com certeza. Vamos E, falar. e acho que por hoje é só, né? É isso. E tá Cara, tudo bem. Tá tudo bem, é sobre isso, né? Yeah. Vai puxar a lista é sobre isso. dos agradecimentos? Nossa. Além da Corona, Não, Oliver porque- Buzz, Gel e Mirella. Calil, tá na hora do Faustão aí. É um agradecimento especial aqui pra todo mundo aqui. Exatamente. Exatamente. Jefferson Felipe. Olha, é o seguinte,
A gente agora vai acabar o podcast, porque a gente vai tomar várias. E, enfim. É mentira, pai. A gente vai tomar cerveja, porque para, morando no pai. Brasil no cu a gente já tá tomando, né? Todo dia. Relaxa. Galera, obrigado. Relaxa. Isso aí é conversa de outro podcast. E aí? Quem será que ganhou a Copa América? A Argentina ganhou, velho. Não tem como. E eu aqui, ó, quero deixar a minha indignação. Por que pra terminar aqui, pra gente desligar tudo aqui. Por que as Guianas, que eu nunca soube falar, Não participam não da participam Copa se elas são América do Sul, mas são... Não, elas são América Central, mas fazem parte do continente da América do Sul. Elas estão na terra daqui. Estados Unidos participa da Copa América? Não participam porque não querem, porque Canadá? era só falar com o Bolsonaro. Não, com na Bolso- real. O Bolsonaro, um ótimo presidente que aceita qualquer propósito. É verdade esse bilhete. Ó, já vai invadir. Ah! Vai dar um chute. Finaliza, amigo, pra gente, vai. Bolsonaro, seu arrombado. Foi bom pra vocês? E com isso terminamos. Foi muito Bora. bom pra mim.